Fala pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, o padre Fábio Marinho explica detalhadamente quem é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos ver o vídeo que você vai se interessar e muito da história da Igreja. Falar a respeito e para iniciar a primeira pergunta sobre esse tema belíssimo. Padre, quem fundou a Igreja Católica? Foi Jesus? Foi Pedro? Foi Constantino? Quem foi que fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? Se nós pegarmos essa nomenclatura, nós vamos ter etapas da história para falar dessa fundação. Em cada momento da história, nós vamos somar um atributo da Igreja de Cristo. A Igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo, confiada ao trabalho ministerial e pastoral dos apóstolos, consequentemente aos sucessores diretos dos apóstolos, a quem nós chamamos de bispos. Portanto, católica, porque nosso Senhor deixa claro: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, convertam primeiro aos judeus, depois busque os gentios. Então, a catolicidade significa tanto para judeus quanto para não judeus. Depois, apostólica, porque a autoridade do ensino da palavra, da pastoral, da liturgia, cabe aos apóstolos e seus legítimos sucessores, aos quais chamamos bispos. Por isso a igreja se torna apostólica. E o ensinamento desses bispos, desses apóstolos, é o que nós chamamos de magistério da igreja. Então, portanto, nós vivemos na igreja católica, que é universal, que é apostólica, porque nós vivemos de acordo com o ensino dos apóstolos. E depois vai surgir a terminologia romana, que nada tem a ver com Constantino, apesar de ter nascido e ter sido cunhado o termo no período da tolerância religiosa de Constantino em favor dos cristãos. Mas a sede é romana porque nós construímos no altar do sepulcro de Pedro, que é o primeiro dos apóstolos, é aquele que liderava o grupo dos 12 na unidade, e é sobre o túmulo de Pedro que nós celebramos a unidade universal, católica, portanto, apostólica desta igreja que está sobre o túmulo de Roma, sobre o túmulo de Pedro na cidade de Roma. Então, mas por que então que a sede da igreja não está em Antioquia da Síria, que foi a primeira igreja fundada por Pedro? Porque ele não foi morto em Antioquia. E a Igreja Católica celebra a morte dos batizados como o dia da glória. Por isso nós celebramos o dia do santo no dia que ele entrou para a eternidade, não pelos atos, feitos, acontecimentos. Para nós o que conta é o dia que nós entramos na eternidade. Então é sobre o túmulo dos santos que nós nos reunimos. Daí a tradição de se celebrar a Eucaristia, quando se era proibido ser cristão, nas catacumbas das cidades, ou seja, nas necrópolis, nas cidades dos mortos, nos cemitérios, porque é sobre o túmulo dos que morreram testemunhando Jesus Cristo que nós nos unimos para partirmos o pão e juntos formarmos comunidade. Então nós temos a nossa sede em Roma, porque ali está o sepulcro do apóstolo Pedro, que é o primeiro de todos. Se ele tivesse morrido em Antioquia, seria uma igreja de Antioquia, mas ele morreu em Roma. Então é sobre o túmulo de Pedro, que está em Roma, que encontra-se o fundamento pastoral da nossa fé católica. E de onde é que vem essa ideia que os protestantes têm de quem fundou a igreja foi Constantino? Por que disso? Por que esse pensamento? Porque no século IV, por volta do ano de 313, Constantino decreta um édito ou edito de tolerância para a religião cristã, que naquele momento, imaginem só, estamos há quase 300 anos do cristianismo neste período, o cristianismo já tinha se multiplicado muito rápido dentro da província romana, das províncias romanas, dentro do Império Romano.
Então, era preciso ter tolerância. E o que significa tolerância? Porque Roma aceitava que existisse ou coexistissem várias religiões. A única exigência do Império Romano é que, para além da sua religião, você adorasse o imperador romano como uma divindade maior. Os cristãos não aceitavam isso, por isso foram martirizados, perseguidos, mortos das piores formas possíveis. Até falávamos sobre isso no outro episódio. Quando então Constantino decreta a tolerância ao cristianismo, ele está dizendo: vocês podem rezar, não precisam adorar o imperador, vocês estão livres para o culto de vocês e não precisam mais adorar a figura do imperador. Nós vamos respeitar o culto de vocês que não adora a figura do imperador romano. Então vem um edito de tolerância ao cristianismo que não se curvou diante da imagem do imperador. E com o passar do tempo, essa religião que conseguiu convencer o imperador de que existe um só Deus, que era preciso ter tolerância, essa religião acaba trazendo um interesse muito grande aos pagãos romanos, greco-romanos, que começaram a enxergar nessa religião uma curiosidade muito grande. Que Deus é esse pelo qual vale a pena morrer? Que Deus é esse pelo qual vale a pena enfrentar os desafios de um império e afrontar o imperador? E é nessa curiosidade que os cidadãos greco-romanos começam a se interessar pelo cristianismo e a se converterem em massa. Isso a partir do século IV. Então, muito se diz no protestantismo atual de que é ali que nasce a igreja, com Constantino. Não, Constantino apenas permitiu o culto. A religião católica só será definida como uma religião do Império Romano a partir do imperador Teodósio. Não foi com Constantino. Teodósio é que vai decretar que o cristianismo deveria, a partir de agora, ser a religião do império. Por quê? Era interessante para o império ter um só imperador, uma só religião e um só Deus. Era uma forma mais fácil de administrar as fronteiras, administrar o caráter político, geográfico do Império Romano. Ah, padre, então ele não era convertido? Ele era simpatizante desse movimento monoteísta. Então ele vai dar total apoio para conseguir essa hegemonia de poder, principalmente para poder agregar os cidadãos do Império Romano. Mas quando ele fez isso, padre, todos os elementos da fé católica que a gente já vive hoje já existiam. Já existiam. Todos os elementos já existiam. Porque é sobre aquela falácia que, segundo comentou, como se a partir dali os romanos começassem a incutir na Igreja Católica. Talvez o que tenha ficado seja a questão das vestimentas, porque o que nós chamamos de paramentos litúrgicos hoje. As roupas usadas pelos sacerdotes, cada roupa, cada vestimenta de acordo com o cargo que se ocupa, com a função que se realiza dentro da hierarquia. Isso absorve-se do Império Romano. Mas o credo já é anterior a tudo isso. O credo é anterior a isso porque existe o símbolo dos apóstolos, aquilo que os apóstolos já acreditavam e professavam entre eles, muito antes de existir a ideia de uma igreja institucionalizada. A igreja, enquanto instituição, ela vai depois pegar o credo apostólico, que é a profissão de fé dos apóstolos, e vai, para evitar heresias, esmiuçar aquilo que é a fé que os apóstolos nos deixaram como legado e proteger cada profissão de fé dos apóstolos. Então, para defender a figura da Trindade, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, a igreja, reunida em concílio, sobretudo em Nicéia e mais tarde em Constantinopla, vai finalizar essa profissão de fé, cristalizando em torno daquilo que os apóstolos ensinaram, o que se torna doutrina, que se torna dogma para a Igreja Católica, Apostólica e agora romana. Deus criou o céu e a terra. E eis que a terra estava sem forma, ou seja, caótica. Porque tudo que não possui forma, tudo que não possui ordem, tudo que não possui unicidade, está no caos, é caótico. Então, no princípio, Deus criou a terra. E eis que a terra não tinha forma, estava caótica.
E agora vai surgir uma segunda pessoa, um segundo elemento, um segundo sujeito. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água, que na linguagem bíblica significa elemento de transmutação, mudança. Mudança. Daí o batismo. Daí o batismo. Passar pelas daí águas. atravessar as águas, romper o rio, romper o mar vermelho, romper as águas da vida. E se elas quiserem te sufocar, afundar. segura na mão de Deus e vai. Porque a água da vida não mais é do que o excesso de ego. Por que Pedro afunda quando está saindo do barco? Que ele começa a olhar para si mesmo. Porque ele olha para ele. Mas quem chamou Pedro? Foi Jesus. Jesus. Manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus fala, vem. Enquanto Quem os chamou olhos foi a dele voz de estavam Jesus. fixos, Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre a água. Quando ele olhou para si mesmo, ele teve medo. Por quê? Olhou para o ego. O chamado é de Deus, não é nosso. A resposta é nossa. Eu escolho se eu olho para Deus ou se eu afundo. E aí, pessoas lindas, o que vocês acharam deste vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, seu comentário. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.